nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Muito bom dia, nós somos a Igreja de Cristo Internacional em Moçambique. Este é o nosso culto de adoração a Deus, que terá a seguinte estrutura. Primeiro teremos as boas novas, e depois teremos os louvores, e em seguida teremos nosso irmão Jorge Muzondi, que vai nos trazer a pregação. E queria partilhar o que a Bíblia diz no livro de Salmos 95, versículo 2, que diz que devemos buscar Deus em adoração e clamá-lo, tanto como o nosso grande Deus. Para tal, queria também pedir que fôssemos a Deus em oração. Oremos. Amado Deus, ó Pai Santo, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá. Esteja, Deus, ó Pai, com este serviço do culto de adoração a Ti, que seja, Senhor, seja do princípio ao fim. Que o Senhor possa nos guardar e nos guiar, e também esteja com os irmãos que vão aqui partilhar as mensagens, que os irmãos vão estar aqui com os louvores, que tudo seja feito para a Tua honra e glória, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui a compartilhar as boas novas, a dizer que eu estou bem, junto com a minha família. Falando dos cultos em casa, está a ser muito bom. Tive algumas mudanças na família, principalmente com a relação ao meu pai. Ele já vê a palavra de Deus de uma outra forma, né? Ele já acredita que existe um Deus, né? Porque ele antes não acreditava muito em Deus, nem para ir aos cultos era difícil, né? Mas agora ele já consegue assistir os nossos cultos. Falar também do grupo de família, estamos todos animados, temos estudos presenciais e virtuais, estamos a orar, né? Para que possamos nos fortificar mais nessa pandemia e, acima de tudo, também estamos a jejuar, né? E tudo para a glória de Deus. Amém. Igreja! Amém. Bom dia, igreja. Nesse tempo de quarentena temos tido bons tempos em família, Amém. bons cultos. Amém. E eu tenho aprendido a organizar aqui dentro com a minha mãe. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Neste período de quarentena, eu voltei à igreja e quero encorajar os irmãos que estão a estudar a Bíblia. Muita força. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Dizer que estou com muitas saudades vossas. E neste período de quarentena, temos tido bons tempos como família. Temos tirado tempos para orar, para estudar a Bíblia. Temos tido cultos maravilhosos. E estou a participar de alguns estudos bíblicos. Está a ser super maravilhoso. E encorajar a igreja a permanecermos firmes em Cristo, pois só temos a ganhar. Amém. Amém. De facto, tem sido tempos incríveis que Deus tem nos proporcionado. Estamos muito conectados como família, temos aprendido juntos, temos tido cultos do meio de semana incríveis, com aquelas lições de reflexão, temos refletido todos juntos, no sentido de nos ajudarmos a conseguir vencer aquelas que são as armadilhas que cada um de nós tem enfrentado diariamente, e Deus tem nos ajudado a nos mantermos fortes e firmes nesta caminhada, e dizer que estamos com muitas, mas muitas saudades vossas, e esperamos vos ver dentro em breve. Tchau! Tchau! Lembro Josué marchar em Jericó, Jericó, Jericó. Lembro Josué marchar em Jericó, vi a muralha ruína.
devagar, que o Senhor na vai alegria, cerca os muros. para mim, o Jericó chegou ao fim. Jericó, 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 E as muralhas aleluia. vem com Josué marcharem. Jericó, 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 Vem com Josué marcharem. Jericó e as muralhas ruirão, as trombetas soarão, abalando o céu céu. e chão. Cerquem os muros Para mim, o Jericó chegou ao fim. Josué marcharem. Jericó, 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 Josué marcharem. Jericó, E as muralhas aleluia. vem com Josué marcharem. Jericó, 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 Vem com Josué marcharem. Jericó e as muralhas ruirão. Quem te louvará? Quem te louvará, o Quem te Senhor? louvará? Quem te louvará? Quem te louvará, o Senhor, na sepultura? Quem te louvará, o Senhor? Quem te louvará? Quem te louvará, o Senhor, na sepultura? Eu louvarei o meu Senhor enquanto eu viver. Na cova não posso louvar. Eu louvarei o meu Senhor enquanto eu viver. Na cova não posso louvar. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Quem te louvará? Quem te louvará, o Senhor? Quem te louvará? Quem te louvará, o Senhor, na sepultura? Quem te louvará, o Senhor? Quem te louvará? Quem te louvará, o Senhor, na sepultura? Eu louvarei o meu Senhor enquanto eu viver. Na cova não posso louvar. Eu louvarei o meu Senhor enquanto eu viver. Na cova não posso louvar. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Muito bom dia, irmãos. É um privilégio muito grande podermos nos encontrar aqui através desta plataforma para poder partilhar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, foi-me dada essa tarefa, não é, árdua pela liderança da igreja para encerrar a série
não despreze o seu inimigo. Vamos a Deus de oração. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede para podermos estar aqui. Pai, para podermos nos encorajar no amor e nas boas obras. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo seu amor incondicional. Deus, na verdade, queremos pedir que o seu Santo Espírito possa estar aqui, através, Pai, desta mensagem. Deus possa primeiro ajudar a mim, a minha família, e que possa também ajudar os meus irmãos. Que seja o Santo Espírito a me usar de uma forma poderosa para que a mensagem possa, Pai, atingir o objetivo que o Senhor espera, Pai, atingir em cada um dos corações, em cada uma das famílias. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Ajuda-nos, Pai, para que possamos continuar a te procurar, a vivermos de acordo com a sua vontade. Entregamos tudo isso nas suas mãos, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como dizia, há 4 semanas, portanto, nós viemos falando da série Não Despreze o Seu Inimigo. Portanto, viemos, o pastor Mavum falou das características do diabo e a armadura que nós temos que ter. O pastor Calicas falou das defesas que nós temos que ter, reforçar as nossas linhas de proteção contra o inimigo. E na semana passada vimos as estratégias, que na verdade acabam nos ajudando a poder perceber como é que funciona e como é que nós podemos nos posicionar. Portanto, hoje não vai ser diferente. Vamos continuar nessa senda de falar, não é, daquilo que o diabo é e como é que nós podemos vencer a ele. A minha expectativa, né, com essa mensagem é que cada um consiga perceber como é não desprezar o inimigo. O que é que temos que fazer de fato para não desprezar o inimigo, não é? E a escritura que vamos começar hoje é no Apocalipse. Não vou ler toda, não é? Em casa ou com calma, já estamos em casa, vão ler toda a passagem de Apocalipse 12, 7 a 12. Mas apenas vou trazer aqui algumas passagens, não é? Aqui fala, não é? Diz, houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. Palavra do Senhor. Na verdade, ao longo dessa semana, da forma como nós fomos falando do diabo, dava, né, ou alguém podia ficar com uma impressão de coisa. Esse diabo que tanto fala, afinal é muito poderoso, não é? Não, eu tenho uma boa notícia nessa mensagem, que fique bem claro. Deus é mais poderoso do que o diabo. Nós podemos vencer o diabo. Nós vimos aqui que os anjos lá no céu lutaram com o diabo, o dragão, e conseguiram vencer. E eles perderam o lugar lá no céu. Quer dizer que nós também, se nós tivermos conexão com os céus, se nós tivermos roaming, portanto, roaming é uma funcionalidade que permite você falar com o seu número, não é? Daqui de Moçambique, você falar na África do Sul, ou em Angola, não é? Ou no Zimbábue. Portanto, você pode usar, né, o roaming. Então, se você tiver roaming com os céus, ou seja, se você estiver no espírito, você também pode vencer. Você pode entrar em contato com Miguel e seus anjos. Olha, como é que vocês derrotaram? E eles vão lhe dar todas as armas, que na verdade nós já aprendemos, mas na prática eles também podem nos ensinar, vivendo no Espírito, comunicando-se sempre com os anjos. Nós podemos vencer o diabo como venceram. Portanto, o diabo é um miserável, é um derrotado, não é? Mas nós, se nós tivermos conexão com os céus, nós podemos vencer. O segundo ponto, ou a segunda parte, né, dessa mensagem, diz que ele é a antiga serpente, não é? Ou Satanás,
que engana todo mundo. Diabo engana todo o mundo. Como é que ele faz isso? Não é? Usando uma falsa identidade. Fiz um exercício, portanto, fui no Google, vocês também podem fazer à vontade. Chegam naquela parte de pesquisa, colocam lá diabo. Na verdade, há onde aparecer. E eu, quando fiz, apareceu essa imagem aqui. Diabo vende a imagem para todo mundo que ele é assim. E muitas pessoas hoje não acreditam no diabo porque estão à espera de uma figura dessa natureza. Alguém vir para a casa deles com essa figura, com essa imagem. Se calhar até aconselho aos filhos, olha, está-se a falar muito do diabo na igreja, por favor, eu já fui no Google, já descobri, está aqui o diabo, hein? Se aparecer, por favor, não deixe eu entrar. E talvez a família está toda ela atenta para ver se aparece uma coisa como essa imagem. Nunca vai aparecer. Na verdade, como é que ele entra então? Nas nossas casas. Ele entra através dos bonecos animados. Portanto, temos aqui Simba, temos aqui Barbie, temos aqui Pokémon. Não é? Ele entra através dos social media, através da comunicação social. Não é? Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, novelas, não é? Novelas como O Rico e o Lázaro, novelas como Jesus, novelas como Rebelde, novelas como Carinha do Anjo. O diabo entra nas casas das pessoas. Muitos ensinos, chama-se ensino por incorporação. Através desses bonecos, ele traz a mensagem em casa. Por exemplo, o Simba. Não é? Há uma passagem em que o Simba estabelece uma comunicação com o pai que morreu há muito tempo. O que é isso? Espiritismo. Crianças, não se pode falar com pessoas que já morreram. Ouviram? Pessoas que já morreram, de acordo com a Bíblia, nós não temos como falar com elas. É o que Deus espera. Quando uma pessoa morreu, morreu. Então, aquilo do Simba é mentira. É a mensagem do diabo para vocês acreditarem que é possível. E quando vocês estiverem a acreditar, estão exatamente ao serviço do diabo. Barbie, ela vende uma imagem de sensualidade. Ela veste-se de peito fora, não é? Veste-se com os pés fora. Essa mensagem é impura, não é? A Bíblia diz que temos que vestir de uma forma pura. E como a Barbie veste, é de uma forma impura. E vocês, quando assistem um boneco, aprendem que é assim como se veste. Mas, na verdade, é a mensagem do diabo. Pokémon mostra lá violência, crueldade. Vocês, quando estiverem a assistir, não é? Vocês passam a gostar de matar, de bater o outro, de lutar um com o outro. Violência, crueldade. Isso tudo é mensagem do diabo que ele está a inculcar em vocês. Não é? Facebook, lá tem imagens, tem muita coisa. Quando nós não temos o Espírito de Deus, podemos consumir coisas erradas. WhatsApp, imagens que aparecem, Twitter, Instagram, tudo isso. É assim como o diabo aparece. Vocês estão à espera de alguém com essa imagem e eles vêm com essa imagem. Em Mateus 16, 23, contextualizando, Jesus Cristo estava com os discípulos a perguntar quem era. Ele era incrível. Simão Pedro disse:
o Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Ele foi revelado pelo Espírito Santo. Logo depois, o diabo entrou, imediatamente a seguir, e foi ter com Cristo. A pessoa mais próxima de Cristo, o diabo conseguiu entrar e começou a falar para que Jesus Cristo não morresse. Porque era uma mensagem de Satanás, porque sabia, se Jesus Cristo não morresse, todos nós estávamos condenados para fazermos companhia ao diabo. E Jesus Cristo identificou e repreendeu ali mesmo. O diabo pode entrar a qualquer altura para a pessoa mais próxima de nós. Nós temos que identificar o diabo. Nós temos que estar constantemente em roaming com os céus para podermos ter esse espírito para discernir sobre as artimanhas do diabo. Muitas das vezes o diabo, é importante que cada um de nós perceba, olha, da forma como minha colega está a agir, é ela ou é o diabo? Da forma como minha esposa ou meu esposo está a agir, é ele ou o diabo? Da forma como meu filho ou meu pai está a agir, é ele ou o diabo? Nós temos que ter esse discernimento e podermos agir com dignamente. Senão, nós também caímos. Segundo as Coríntios 11, 3-4 diz: e agora receio que assim como a serpente seduziu Eva com a sua fala mansa, vocês estejam desviados da pureza simples do seu amor por Cristo. Eu, Paulo, tenho a falar para os coríntios que, olha, o diabo é astuto. Ele vem com astúcia para poder nos desviar. Aqui fala de voz mansa. Oi, borracho. Oi, borracha. Oi, garotinha. Oi, garotinho. Estás mais jovem, hein? Estás jovial, estás com um espírito jovial. E você diz, uau, eu até de manhã orei que apareça alguém a me elogiar. É o próprio diabo que vem através de pessoas, com voz mansa, com voz suave. Como é que nós podemos derrotar? Prestar atenção naquilo que nós assistimos. Muita atenção, acima de tudo, orar. Para que quando nós estivermos a usar os meios de comunicação social, nós possamos prestar atenção. Conseguimos converter essa facilidade tecnológica para avançar com o reino de Deus, para vantagem para o reino de Deus. Portanto, prestamos muita atenção. Atenção naquilo que as crianças estão a assistir. Nós temos que ajudá-las, nós temos que investir também para que quando elas assistirem tenham conhecimento que na verdade esta é a ação do diabo e como é que elas têm que fazer. Prestar atenção no comportamento das pessoas próximas, não é? Se quem está a falar são elas ou o diabo, e nós podemos agir com dignamente. Prestar atenção nas amizades, não é? A nossa amizade com a palavra de Deus deve ser muito maior em relação à nossa amizade com as pessoas, com o mundo. Aí nós vamos poder selecionar as nossas amizades que nos levam para o céu. A última passagem diz: ai da terra, porque o diabo desceu até aí, pois ele está cheio de fúria, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. Uma das estratégias que o diabo usa é fazer pensar eu e você que temos muito tempo. Não é? Nós profissionais, muitas das vezes, nos dão trabalho. Não é? Por exemplo, pode ser que alguém foi dado um trabalho, não é? Há 3 meses ou há 2 meses para entregar dia 17. Amanhã. É incrível. Há 3 dias que essa pessoa não dorme. Por quê? Porque ao longo desse tempo, o diabo foi buzinando. Tens muito tempo. Tens muito tempo. Vais fazer.
Vais conseguir. Onde é que o diabo depois vira o jogo nesse processo? Vira o jogo a partir da altura em que você terá que abandonar a tua família. Você terá que ignorar a tua família para poder fazer o trabalho. Que você poderia dosear muito bem o tempo ao longo dos 3 meses. Você já não vai orar mais. Você já não vai ler mais a tua Bíblia, porque você está sufocado para poder cumprir com o prazo. E até o diabo começa a dizer, não, você também tem que ser perfeito. Não, a perfeição você perdeu ao longo dos 3 meses, quando ele dizia que você tem muito tempo. E não é nos últimos 3 dias que você vai ser perfeito. Pior ainda, o diabo vai te convencer, não é? Ele só vai expor, tipo, ok, monstro, dragon, Red Bull. Então, essa é uma indústria do diabo que mostra que, olha, isso pode ser estimulantes que te ajudam, mesmo você sem tempo, para você poder conseguir cumprir com os prazos. Essa é a indústria do diabo. Pais não ensinam os filhos pensando que tem muito tempo. O meu filho ainda é pequenino. A minha filha ainda é pequenina. Ainda tenho tempo. Olha, aquele assunto pendente no meu casamento, ainda tenho tempo. Vamos lá levar mais algum tempo. Eu hei de resolver esse assunto. Eu hei de ensinar as crianças. É a hora de nós podermos ensinar as crianças. Alguns já dizem, não, estamos no período de emergência. Deixa eu relaxar. Como é possível relaxar se para o diabo resta de pouco tempo, está cheio de fúria, e você consegue, no meio disso, você relaxar? O pastor Cláudio, na primeira lição, falou, não é, que o diabo é como um agente de marketing que expõe os seus produtos. Eu diria, ele até derrubou aquela lojinha que ele tinha, ele agora está a construir um grande projeto. Não é? Um projeto gigantesco, bilionário, mais do que sustenta. Esse projeto é incrível. Por quê? Porque vai levar muitas pessoas em muito pouco tempo. Esse é o projeto antigo, em que ele confunde os valores do mundo serem iguais com os valores do reino, serem iguais com os valores da igreja. Como é que ele faz isso? Ele está a criar deuses específicos para todos os gostos, não é? Para todas as vontades, para todas as convicções. Não é? É tipo pergunta, qual é a tua convicção? Não, a minha convicção, eu quero toda a Bíblia, mas não quero pedir conselho. Então, dizer que não. Se você não quer pedir conselho, o melhor Deus é esse aqui, que não aceita conselho. Não, eu quero um Deus que aceita que eu me embriague. Ah, não se preocupe. Ok, é isso só. O resto eu quero, mas vamos lá só acrescentar a embriaguez. Tá aqui. Não, olha, eu quero um Deus que permite que eu escolha, não é? Quem é que tem que me ensinar espiritualmente? Eu quero um Deus assim, não é? Que me entende, que percebe que a minha natureza é esta. Então, é essa natureza pecaminosa. A pessoa que não vai tocar simplesmente neste pecado. Se Deus me dar este, eu vou ser amigo dessa pessoa e vamos ser, né, vou conseguir obedecer à palavra de Deus. Só isso sim, está aqui o Deus que você quer. Queres um tipo de conselheiro da tua maneira? Deus vai te dar. Essa estratégia tem estado a resultar muito. Mateus 7:21, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. O diabo está preocupado em que você não faça a vontade. Você pode dizer Senhor, Senhor,
não é? Ou seja, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode ir na igreja, não é? Você, na quarta-feira, pode participar nos cultos de reflexão, desde o momento que não mude nada. Desde o momento que aquilo que foi a tua vida lá no mundo continue aqui como discípulo. Este é o projeto gigantesco. Muitos de nós estamos a cair, não é? E eu tive que conversar a sério na minha casa. Muitas das vezes, nas quartas-feiras, a refletirmos, é notório todos nós nos apercebemos que nós, por exemplo, temos desafios a cumprir. Nós conseguimos identificar o desafio que não, nós temos que orar mais, nós temos que ler mais a nossa Bíblia, nós temos que jejuar mais, nós temos que evangelizar. Fica claro no momento de reflexão, mas o momento da prática, depois daquilo, não acontece nada. A tendência é voltarmos a estar como nós estávamos antes. Voltamos a assistir mesmo as coisas como estávamos a assistir antes. Mas eu disse, não, minha família, nós temos que ser diferentes. Eu particularmente estou a lutar para poder ser diferente e não cair nessa estratégia do diabo. Cada mensagem, cada domingo, tem que haver alguma mudança, uma coisa palpável. O diabo só está feliz quando não muda nada. Irmãos, essa é uma estratégia que o diabo está a usar. Como é que nós podemos vencer? Vamos fazer o melhor uso do nosso tempo, meus irmãos. Vamos planificar bem as nossas atividades diárias. Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Vamos investir nas nossas famílias. Se para o diabo resta pouco tempo, então nós temos que interpretar também que para nós temos nosso pouco tempo para podermos ensinar as nossas famílias, para podermos ensinar as nossas crianças, para podermos passar tempos de qualidade com os nossos cônjuges, termos conversas intencionais para com as nossas crianças. Temos que ensinar a biologia, temos que ensinar a ciência do nosso corpo às nossas crianças. Porque se nós não fizermos isso, o diabo vai fazer isso e de forma errada. Não é? O mundo vai fazer isso e de forma errada. E eu e você temos essa oportunidade de investir, não é? Nós temos que nos dedicarmos a aceitar a palavra de Deus nas nossas vidas, não é? Ainda que isso seja duro, ainda que isso nos tire talvez a alegria momentânea, mas vale a pena estarmos perto de Deus. Vale a pena continuarmos com rede com os céus. Vale a pena continuarmos com roaming com os céus e garantirmos a nossa salvação. Nós temos que vencer os nossos desejos carnais. Diz assim, cada um, Tiago 1,14 aqui diz, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrasado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Incrível! Aqui, nessa passagem, diz que quem é que nos tenta é nossa própria cobiça. Portanto, o projeto do Satanás é tornar cada vez mais as coisas dele cada vez mais apetecíveis, para que eu e você possamos cobiçar, não é? Nós temos que controlar isso, não é? Se nós formos a ver em Lucas 15:12, nós estamos a ver aqui a história do filho pródigo. Ele cobiçou. Talvez ele via ali na televisão, tudo a brilhar, as festas, as pessoas a cantar, a beber, a mostrar que estavam felizes. Longe do pai. E ele achou, ele cobiçou essa liberdade aparente. E ele pediu e saiu. O fim, todos nós sabemos, tudo aquilo acabou. É exatamente assim como o diabo age para mim e para si. Pensa duas vezes. Se acha que saindo em Deus você vai ter um bom tempo. Está aqui um exemplo do filho pródigo que não teve um bom tempo. Cuidado com os nossos desejos. Em 2 Timóteo
4:10 diz: pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Disse: Demas estava a amar o mundo e abandonou Paulo, abandonou a missão. Foi porque estava a amar o mundo, cobiçou o mundo. Como é que vai a cobiça na minha e na sua vida? Portanto, um dos desejos carnais que temos é a falta de perdão ou a demora. Portanto, Mateus 18, 34 e 35 diz: irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Não, o desejo carnal de não perdoar é muito forte. Na verdade, é incrível quando nós não perdoamos. Não é? O diabo tem enorme prazer em torturar as pessoas quando não perdoam. Ou seja, a Bíblia diz assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar. O que Deus vai fazer? Não é? Aqui nós estamos a ver que o Senhor vai entregar aos torturadores. Vai entregar aos torturadores. Portanto, você, quando não perdoa, você vai ser torturado pelo diabo. Ele sabe que você não estará em paz, você não está bem, quando você não perdoa o seu irmão de coração. Eu tive algumas situações, né, no trabalho, em que, obviamente, no mundo de trabalho, né, uma e outra coisa pode não ir muito bem. E para mim, era uma tortura muito grande. Olha, por que meu colega faria para mim dessa forma? Por quê? E aquilo criava em mim, não é, uma sensação de muito difícil para mim. Aquilo era a cela do diabo. Até que, não é, decidi falar com colegas. Aí, a partir dali, eu me senti livre. Irmãos, há uma magia quando nós perdoamos de coração as pessoas. O diabo sai a correr. Perdoar é uma forma incrível de expulsar o demônio, de expulsar o diabo, de você poder se livrar do maligno. Portanto, no meio dessa conversa toda como é que nós, não é, para concluir, como é que eu e você não desprezamos o inimigo? Nós não desprezamos o inimigo quando nós nos submetemos a Deus. Tiago 4:7. Nós não desprezamos o inimigo quando nós resistimos ao diabo. Se nós não nos submetemos a Deus, quer dizer que nós não estamos a desprezar o inimigo. Mas quando nós nos submetemos a Deus, então aí nós não estamos a desprezar o inimigo. Portanto, temos que nos submeter a Deus, temos que resistir ao diabo, temos que vestir toda a armadura descrita no Efésios 6, não é? Temos que assegurar que sempre estamos na palavra de Deus, não é? Não podemos amar o mundo, temos que fugir dos desejos carnais. Temos que prestar atenção na ação do maligno, nos nossos círculos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos e como nós
agimos para que realmente nós possamos trazer toda a glória a Deus, vencendo o maligno. Para Deus já é a glória. Muito obrigado pelo vosso tempo. Amém. Bom dia, igreja. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa que Ele nos concede, cada um de nós, de participarmos deste culto maravilhoso. E pelo ensinamento que Ele nos dá, que nos exorta nós a mantermos uma conexão constante com Deus, de forma a resistirmos ao diabo. Bem sabemos nós, hoje aprendemos, que ele pode se manifestar de diversas formas, através das novelas, através de redes sociais, entre outras coisas. A expectativa é que cada um de nós possa segurar com as duas mãos esses ensinamentos e possa praticar dia após dia para que possamos resistir, né, ao diabo e possamos manter uma intimidade mais forte com o Senhor. Para já, eu tenho anúncios da igreja que não podem escapar, o primeiro anúncio é relativo ao culto internacional que a igreja de Moçambique, em conjunto com a igreja de Angola, terão no dia 30 deste mês. Dia 30 deste mês, a igreja de Moçambique e de Angola terão um culto único. E o segundo anúncio e o último é relativo ao devocional dos jovens, que vai se realizar no dia 22 deste mês, 22 de agosto, pelas 14 horas, no horário de Moçambique, onde teremos as compartilhas dos jovens do Brasil, de Moçambique e de Angola. Apela-se à participação dos pais. E para terminar, eu quero convidar os irmãos para que possamos ir a Deus em oração. Oremos. Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai Santo, pela oportunidade que o Senhor nos concede de participarmos deste culto, Pai. Bem sabemos que nem todos têm esse privilégio de receber Teus ensinamentos maravilhosos, ó Pai. Pai, aprendemos hoje sobre as formas como Satanás entra nas nossas casas, ó Pai, através das novelas, através das redes sociais. Ele está furioso, Pai, bem sabemos, bem aprendemos hoje. E não lhe resta muito tempo, então ele trabalha de tal forma que nós também possamos perder tempo para o Senhor. Através das redes sociais, sabemos nós que as redes sociais nos fazem perder muito tempo. Ficamos lá mais tempo nas redes sociais, mais do que em oração, mais do que em meditação. Pedimos ao Pai que o Senhor possa nos humilhar de tal forma que nós possamos olhar para o Senhor e possamos nos submeter aos seus ensinamentos para que possamos resistir ao Pai a esse lado do diabo. Também sabemos que ele pode agir através das novelas. Sabemos nós que lá tem coisas impuras, tem cenas de fofocas, cenas de show-off, coisas que aumentam a cobiça do homem, aumentam a ganância do homem, para que não possamos dar para as coisas valiosas da vida, que são coisas dos céus, mas possamos dar para coisas da terra, oh Pai. Pedimos que o Senhor possa estar conosco, para que possamos olhar para o Senhor, possamos olhar para a Sua palavra, para o Evangelho e possamos viver o Evangelho aqui na nossa casa, ó Pai Santo, em tudo quanto nós possamos fazer com as nossas famílias, ó Pai, para que possamos resistir, Pai Santo, ao diabo. Pai, pedimos que o Senhor possa nos dirigir dia após dia, para que possamos viver no Senhor e que possamos ser pessoas diferentes, ó Pai. Pai, tudo entrego em Suas santas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa casa é sua casa, nós deixamos.